Bom, hoje é dia 25 de março de 2020, então a gente vai estar começando o nosso encontro da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1, tá? Cheguei, Oi? cheguei atrasado, desculpa. Ah, beleza. É, Bom, vocês tinham uma atividade para fazer na semana passada, né? Que a gente deixou para vocês. Eram duas listas de exercícios que trabalhavam o conceito do if e do else, né? A gente usa o if e o else para tomar decisões no nosso código, né? Então a gente viu sobre os operadores e a gente tem, por exemplo, é, quando eu estou desenvolvendo meu código e eu preciso tomar decisões, eu vou usar esse comandinho if else. Então, por exemplo, se o cara vai lá e digita o login, é, tipo, informe seu login, um sistema web, né? E a senha. Input, informe sua senha. Então, eu preciso tomar uma decisão, por exemplo, se o usuário ele pode ter acesso ou não à tela do sistema, né? Então eu vou testar. Se o meu login for igual, lembrando que o teste de igualdade é igual, né? Não é um igual só. Um igual só a gente usa para atribuição e dois iguais a gente usa para comparações, né? E o resultado sempre vai ser true ou false. Então, se o que o cara digitou lá no sistema for igual a um valor que vai vir lá do nosso banco de dados, o meu exemplo eu vou colocar aqui a Islam. E se a variável senha tem um valor também que vai vir lá do banco de dados, vamos supor que seja 1, 2, 3, 4, então eu posso dar o acesso ao sistema. Todas as minhas chamadas, minha implementação vai vir nesse ponto. Caso contrário, né, o else, então eu vou dar uma mensagem de erro, eu vou redirecionar ele para alguma página para ele tentar novamente, erro em algum valor. Tente novamente. Novamente. Né? Então, para que eu uso o if e o else? Se eu for executar o meu programa, ele está lá. Vou digitar Possebon e vou digitar a senha Possebon de novo. Né? Então, olha lá. Eu testei. Login, que é o Possebon que eu digitei aqui, ele é igual a Islam? Não, ele foi falso. E eu também testei. A senha que eu digitei aqui é igual a 1, 2, 3, 4? Também é falso. Então eu tenho alguma coisa que é falsa e alguma coisa que é falsa. Se a gente olhar na nossa tabela verdade, a gente vai ver que falso e falso, isso me dá como resultado o quê? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe o resultado disso? Falso, professor. Ah, isso aí. Então o resultado disso vai ser falso, né? Então falso e falso é falso. Como o resultado de tudo isso daqui foi falso, ele não vai executar o meu if. Então ele vai procurar se tem algum else. Opa, ele achou um else. Então é aqui que ele vai entrar e vai emitir essa mensagem aqui na minha tela. Né? Então ou ele executa o if ou ele executa o else. Tá? Então a gente só tem que prestar atenção nesse detalhe aqui. Ó. O else ele já é o contrário do if. Né? Então eu não posso ter uma comparação com ele de novo. Tá? Eu só comparo no lado do if. Tá bom? O else eu não posso comparar nada. Vocês vão ver que vai ter um monte de aluno que vão fazer assim, ó. Else, se o login for diferente de Islam e a senha for diferente de 1, 2, 3, 4, ou seja, é um erro comum dos alunos. Eles fazem uma comparação no if e eles querem fazer uma comparação inversa no else.
Mas o else ele já é a negação do if, então eu não posso colocar nenhuma comparação nele. Tá? Foi isso aqui que a gente estudou na aula passada. Vocês conseguiram resolver as atividades? Todo mundo conseguiu resolver a atividade, Algumas pessoal? eu consegui resolver. Eu fiz alguma. Tá, então nessa parte da aula eu vou deixar agora um tempo para vocês fazerem perguntas sobre a resolução, sobre dúvidas que vocês possam ter. Vocês podem usar o chat ou pode abrir o microfone então para falar comigo, tá? Fala o número do exercício que eu abro aqui e daí a gente conversa sobre ele. Então quem tentou resolver, abre aí para a gente conversar. Oi, Matheus, pode falar, se quiser abrir o microfone. Exercício 25. Exercício 25 do PDF, você diz, né? Ô Jefferson, estou transmitindo sim, você não conseguiu acessar? Não? É só clicar ali no nome do Aislan, tem um ao vivo, bem na frente do nome, ó, aqui do lado esquerdo no canal. Vai clicar ali, vai ter a opção, entrar na transmissão. Aí ele vai abrir na janela aí. E é possível, o Jefferson saiu. E é possível, para quem também está acompanhando aí, é possível clicar embaixo para essa janela sair, né? Você consegue soltar a janela da transmissão, para não ficar fixa. Assim dá para ver a conversa e ver a transmissão. Deixa eu só fazer uma chamada aqui nesse momento da aula. Conseguiu, Jefferson? Ele falar para outra sala. Tá, Matheus, vamos lá. A pergunta dele é no exercício 25, que é esse que eu estou projetando aqui. Fiz assim, porém aconteceu isso. Deixa eu ler o exercício primeiro. Um sistema informatizado precisa solicitar o estado de nascimento de uma pessoa. Baseado no estado informado, o sistema deve emitir uma das seguintes mensagens: carioca, paulista, mineiro, paranaense, outros estados do Brasil. Cria um algoritmo que solicite a sigla do estado do usuário do sistema e apresente a respectiva mensagem, conforme apresentado assim. O usuário poderá digitar tanto letras maiúsculas como minúsculas. Seu sistema deve tratar isso e permitir a mensagem correta. Tá, se o estado é Rio de Janeiro, ou o estado é Rio de Janeiro, ou o estado é RJ, ou RJ, print RJ. If. Tá, beleza. No caso do Matheus, se vocês acompanharem ali a postagem dele no nosso grupo, na aba chat geral, Matheus, no seu código, você fez assim, ó, eu vou tentar replicar ele aqui, ó. Você não consegue colar o código aí, né, para eu poder copiar aqui, para adiantar o nosso processo? Copia ele e cola ali no chat para eu digitar aqui. Lembrando que para colar o código para ficar certinho, coloca 3 acentos, 3 crases, vamos dizer assim. Aí você coloca o código e depois você finaliza com 3 crases. Aí o código fica bonitinho, igual eu exemplifiquei aí. Só copia e cola que eu faço as tabulações aqui, mais fácil. Tá, beleza. Deixa eu
E aqui o Matheus mandou o código dele. Tá aqui, ó. Ô, Matheus, você colocou 3 aspas simples, ó. É 3 assim, ó. Vou colocar. Eu vou 3 colocar no crases, espaço tá? aqui, ó. 3 crases. Tá, Esse mas aqui, tudo ó. bem. 3 vezes. Mas dá para pegar aí. Tá. Então vamos lá, ó. Vamos ver a resolução ali do Matheus. Na linha 1 aqui, ele está digitando qual é a sigla do seu estado. Né? Isso, ficou bonitinho agora. Isso, assim fica bonitinho. Tá. Aí o que aconteceu aqui na linha 3? Ele fez um teste. Se o estado for RJ maiúsculo, ou RJ com R maiúsculo, J minúsculo, ou os dois minúsculos, ou só o J maiúsculo, ele vai apresentar na tela carioca. Aí ele fez um outro teste, paulista. Aí ele fez um outro teste, paranaense. Aí ele fez um outro teste, mineiro. Só que aqui tem um else. Aqui tem um problema, ó. Por que ele tem um problema? Porque o else, ele sempre é acompanhado de um if. Tá? Então vamos supor que o cara digitou RJ. Digitou RJ, então o estado é igual a RJ. Ele vai testar, o estado é Rio de Janeiro? É, então ele vai escrever na tela carioca. Beleza, ele escreveu na tela. Aí ele saiu do if, ó, veio para cá. Saiu do if. Aí ele testou de novo. O estado é RJ? Não. Saiu do if. O estado é PR? Não. Saiu do if. Aí ele testou aqui. O estado é Minas Gerais? Não. Aí ele foi para o else. O que ele vai escrever então? Outro estado. Então provavelmente se eu digitar RJ, ele vai escrever na tela carioca e também vai escrever o outro estado. Vamos executar ele aqui para a gente ver, ó. Qual é a sigla do seu estado? RJ. Né? Então, ó lá. Ele foi lá, ele entrou porque, ó, falso ou verdadeiro ou falso, qualquer coisa ou verdadeiro me torna verdadeiro. Então, ele vai entrar nesse if e vai escrever carioca. Mas isso aqui tudo vai ser falso, isso aqui tudo vai ser falso, mas aqui eu tenho um if e um else, ó. Isso aqui é um bloquinho. Ou ele vai no if, ou ele vai no else. Como esse if ele foi todo falso, então ele vai pular para cá, no else vai escrever outro estado. Então é porque por o isso else, o else só funciona com um if. Na verdade, o else vai buscar o if mais perto dele, e daí ele vai funcionar com esse if ele, é um parzinho. Então, por exemplo, esse else não funciona com Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele só funciona com Minas Gerais. E não tem como colocar um else sozinho. Se você começar com else, vai dar errado. Você só pode colocar um else se você tiver um if antes dele. E se você tem vários ifs, igual tem aí na linha 3, 6, 9, 12, o else só funciona com o primeiro if que ele encontra, o que tem mais perto dele, que é o 12. O que você poderia fazer é assim, ó. Se tudo isso daqui ou tudo... Bom, ele vai dar um erro do mesmo jeito. Vai ter que fazer um if negando tudo isso. Mas para a gente simplificar a sua resolução, o que a gente pode fazer? Ó, vou fazer um teste. Se o estado for Rio de Janeiro, eu vou escrever carioca. Quais são as minhas outras possibilidades? Quando ele não for carioca, eu vou lá e testo o paulista. Percebeu que eu coloquei um if dentro do else? Ele está aninhado, é um dentro do outro. Beleza, ele só entrou no else se ele for paulista, paranaense, mineiro ou qualquer outro estado. E só vai entrar no if se ele for carioca. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um else para esse if aqui, ó. Então, o que me resta agora? Me resta o Paraná. Vou colocar um outro else aqui. E o que eu vou testar agora? Eu vou testar o mineiro. E o que me resta se não for mineiro? Me resta o outro estado.
Então, desse jeito aqui, eu consigo solucionar o problema do jeito que você me colocou ali na resposta. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Já nós vamos falar sobre isso, o ELIF, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou digitar RJ, olha lá. Eu vou digitar RJ. Então, ele vai testar. O estado é RJ? Sim. Então, ele vai entrar no if e não no else. O que o if faz? Apresenta na tela carioca. Certo? Vou executar de novo o meu programa. Vou digitar lá, ó, SP. Então, a minha variável estado vale SP. O que o if testa? Ele testa, é Rio de Janeiro? Não, não é Rio de Janeiro. Então, ele foi para o else. Vamos executar o else, então. O que o else faz? Opa, ele está testando. É São Paulo? É. Então, ele vai escrever na tela paulista e não vai entrar nesse else aqui dele, ó. Tá? Ó lá. Escreveu paulista. Se eu executar de novo e apresentar Paraná, ele vai testar. O estado é Rio de Janeiro? Não. Então ele veio para o else. Aí ele testou. O estado é São Paulo? Não. Então ele foi para esse else mais interno. Aí ele testou. O estado é Paraná? É. Então ele vai falar paranaense. Da mesma forma, se eu executar Minas Gerais, ele vai testar. É o Rio de Janeiro? Não. Então vai para o else. Vamos executar. O que ele fez? É São Paulo? Não. Então ele vai para o else. Vamos executar. É Paraná? Não. Então ele vai para o else. Então vamos para o else. É Minas Gerais? É. Então ele vai apresentar Mineiro. Se eu executar de novo e colocar qualquer outra coisa aqui, o que vai acontecer? Vai fazer o mesmo teste. É Rio de Janeiro? Não. Então eu venho para cá. É São Paulo? Não. Então eu venho para cá. É Paraná? Não. Então eu venho para cá. É Minas Gerais? Não. Então eu venho para cá. O que ele vai escrever? Outro estado. Tá? Então, desse jeito, eu consigo resolver com a sua solução. Beleza? Eu tenho, quando a gente usa um if dentro de outro if, no caso do else aqui, ó, ou um if else dentro de um if ou else, eu tenho o que a gente chama de estrutura de decisão aninhada. O que é aninhada? É colocar um dentro do outro, que vai dentro do outro, que vai dentro do outro, que vai dentro do outro. Tá? Tá, deixa eu ver as perguntas ali. Não tem um comando para simplificar essa situação de letras maiúsculas? Tá, tem sim, já vamos ver. A tabulação do else tem que ficar desse jeito? Sim, Andrei, ó. Repara que o if ele é acompanhado do else, ó. Então, se o if ele está aqui no nível principal, esse else faz parte desse if. Então, todos os comandos que estiverem aqui tabulados, ó, pertencem a esse bloco de instruções desse if. Todos os comandos que estiverem tabulados aqui dentro, ó, pertencem a esse bloco de instruções do else. Como aqui no bloco do else eu coloquei um outro if, então esse else aqui é o else desse if aqui, ó, da linha dele. Aqui tem um if seguido do else, ó. Então esse else é o else desse if aqui, ó. E esse else aqui é desse if aqui também, ó, sempre do mais próximo, tá? Sempre na mesma linha aqui, tá bom? Bom, aí foi feita uma pergunta. Não tem como simplificar essa situação das letras maiúsculas? Eu acredito que o Alan deva estar se referindo a isso aqui, ó. No caso do Matheus, ele comparou, porque tem 4 possibilidades, RJ maiúsculo, RJ minúsculo, ou só o R maiúsculo, ou só o J maiúsculo. Eu acredito que a pergunta dele tenha sido assim, não tem como eu padronizar isso para que ele não considere isso? Tem sim. O que eu posso fazer? Que a gente não estudou isso ainda, que é manipulação de strings. A gente vai ver isso mais para frente, tá? O que eu posso fazer aqui? O estado, ele não é uma string? Você não converteu aquilo que você digitou para uma string?
Então eu vou colocar o ponto final aqui e vou colocar upper. O que o upper faz? Ele vai converter tudo que você digitou para maiúsculo. Ou eu posso colocar lower, que vai converter tudo que você digitou para minúsculo. Então você adota um padrão, tá? Eu vou usar upper porque siglas de estado, né? Siglas de estado são maiúsculas. E daí eu posso tirar tudo isso daqui, ó. Então o que eu fiz? Eu fui lá no valor que eu digitei, converti tudo para maiúsculo e daí eu comparei com o RJ em maiúsculo. Entendeu? Ele fica mais fácil, o comando ele fica menor, né? É que nesse caso, como a gente está falando de sigla, né, a gente geralmente trabalha com maiúsculo, mas quando tem possibilidades diferentes de valores, aí já é um outro caso, né? Vamos supor que SP maiúsculo seja uma coisa e o SP minúsculo seja outra coisa. Aí eu não poderia fazer essa conversão, tá? Da mesma forma, eu posso pegar aqui, comparar com São Paulo maiúsculo, e daí eu simplifico bastante. Estou acostumado com Java fazendo anti-upper. Tá. E da mesma forma aqui eu venho, converto isso daqui. Opa! E converto aqui para Minas Gerais. Tá? E daí a gente simplifica o nosso processo. Ou ainda, para facilitar mais ainda, o que eu posso fazer? Eu posso falar que o estado é igual a ele mesmo em maiúsculo. Então, ou seja, eu digitei em minúsculo. Aqui ele ficou em maiúsculo. E agora eu só comparo ele. Ó. Não preciso converter ele a cada vez que eu precisar comparar. Olha lá. Ele provavelmente vai funcionar também. Então vamos lá. Ó. Eu vou escrever PR. P minúsculo com R maiúsculo. Então, ele vai converter tudo para maiúsculo e vai ter que chegar aqui nesse ponto. Olha lá, ó, Paranaense. Tá? Então assim eu consigo manipular as minhas strings. Ele diminui bastante as possibilidades de comparação. Tá bom? Geralmente, quando a gente vai usar aí o if-else e vai comparar a string para saber se o usuário digitou masculino, feminino, o nome dele, o usuário, alguma coisa assim, a gente acaba convertendo tudo ou para maiúsculo ou para minúsculo. Exceto, eu falei usuário, mas usuário nem sempre, porque tem programas que diferem, né? Usuário minúsculo e maiúsculo. Mas geralmente quando você quer ver o nome, o estado, o sexo, alguma coisa que o usuário digitou, você transforma, igual a Isla fez na linha 3 ali, né? Guarda ele na variável de novo, que daí ele vai guardar o valor atualizado em maiúsculo, e daí faz a comparação. Aí você não precisa ver todas aquelas comparações. Mas embora o OR ele é feito para aquilo mesmo. Você quer saber se a string é uma daquelas possibilidades, e daí ele aceita também. Beleza? Matheus, entendeu o porquê então do problema na sua solução? Porque o seu else ele está vinculado ao if mais próximo dele e não aos demais ifs anteriores. Tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Exercícios? Deixa eu aproveitar então essa solução aqui do Matheus para a gente apresentar uma coisinha nova aqui para vocês. Ali em cima, o Gabriel perguntou se poderia usar o elif, né? O elif a gente não tinha falado nele ainda, né? Então a gente vai falar ele hoje. Bom, como funciona o elif? Funciona da seguinte maneira. A gente viu que eu posso ter um if, né? Então as instruções vão ser executadas caso a condição que estiver aqui dentro seja verdadeira. Se for falso, ele ignora todo aquele bloco e o algoritmo continua, né? A gente viu isso aqui na aula passada. Bom, depois a gente viu que eu posso ter uma situação dupla, né?
Ou eu posso executar o if, ou eu posso executar o else. Então, se essa condição for verdadeira, eu venho aqui, executo esse bloco e volto aqui para fora. Se a condição for falsa, então eu pulo para o else e depois continuo lá fora. Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, né? E a gente viu agora nessa resolução que eu posso ter um if dentro de um outro if, né? Ou dentro de um else, né? Toda essa estrutura aninhada, que é um dentro do outro. Mas fica meio estranho, né, essa solução aqui, né? Fica muito grande, fica colocando um if dentro de um outro if dentro de um outro if dentro de if. Quando eu tenho um conjunto de situações, de opções nesse estilo que ou é um, ou é outro, ou é outro e ou é outro, eu não preciso usar esse monte de ifs aninhados. Eu posso usar uma estrutura que é assim, ó. Eu vou fazer o if, a minha primeira comparação 1. Aí eu vou usar assim, ó, elif. E aqui eu vou fazer as minhas outras comparações. Minha comparação 2, com todos os comandos. Vou usar elif com a minha comparação 3, também com todos os comandos. E quando é que ele vai chegar no else? Somente quando essa comparação for falsa, essa também for falsa e essa também for falsa. Tá? Então vamos supor que essa daqui é verdadeira. Então ela não vai entrar no if porque isso aqui foi falso, mas ele vai entrar nesse aqui porque foi verdadeiro. Então ele executa este bloco de instruções e cai fora. Ou ele executa este bloco de instruções e cai fora. Ou então ele executa o último else quando nenhuma das comparações forem verdadeiras. Então é para isso que eu uso o elif. E o elif ele pode ter quantos elifs precisarem, né? Posso ter um if, vários elifs e um else. Tá? Essa é a situação aqui do uso do elif. No caso, o que eu posso fazer aqui? Ó? Primeiro eu testei se o estado é Rio de Janeiro. Ah, não é Rio de Janeiro. Então, eu testo. Então, é São Paulo? Não. Então, ele é Paraná? Então, opa. Então, ele é Minas Gerais? E o último else, então ele é outro estado. Reparem como o código ele fica bem mais fácil desse jeito. Ó. Vou fazer agora, deixa eu apagar isso aqui para a gente executar o nosso programa. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vou executar com todos eles. Qual é a sua sigla? Eu vou digitar RJ. Então, meu estado é igual ao RJ. Nessa linha eu converti para tudo maiúsculo, né? Então, meu estado é RJ em maiúsculo. O que aconteceu? Ele fez um if, ó. O estado é RJ maiúsculo? Sim. Então, ele vai executar o meu bloco de instruções do if. O que ele apresentou na tela, então? Carioca. Repara que ele não executou nada disso aqui. Ele já pulou aqui para baixo, ó. E o meu algoritmo continuou. Né? Se eu executar de novo e colocar PR, quando eu der Enter, ele vai converter o estado para maiúsculo, porque eu disse que a minha variável estado vai guardar um valor. Qual que é o valor que vai guardar? O estado convertido para maiúsculo, né? Então eu converti para maiúsculo e guardei em estado. Então vamos lá. O estado é RJ? Não. Vamos para o primeiro elif de baixo. Elif é São Paulo? Não. Pulou para esse. É Paraná? É. Então ele vai entrar nesse bloco de instruções e vai executar a instrução que tiver lá dentro, vai escrever na tela paranaense aqui como saída. Né? Se eu executar de novo o meu programa e colocar tipo SC, o que vai acontecer? Ele vai testar nesse if. É Rio de Janeiro? Não. Elif, é São Paulo? Não. Elif, é Paraná? Não. Elif, é Minas Gerais? Não. Else, opa,
Se nada de cima foi verdade, então é aqui que ele vai entrar. Então, o que ele vai escrever na tela? Outro estado. Tá lá, ó. Outro estado. Tá? Então, é a estrutura que a gente chama aqui... Como que é mesmo o nome, Rafael? Que esqueci agora. Do condicional. Composta, Como você né? usa? Composta. Simples e composta. Isso. Tá? Então, eu tenho o if, que pode ser usado sozinho. Tenho o if e o else, quando é uma situação para sim e uma situação para não. E eu tenho o elif, que é quando eu tenho várias possibilidades, onde eu tenho que escolher uma delas. Tá? E assim a gente tem o comandinho if inteiro aqui explicado para vocês. Conseguiram entender a diferença do if else, para o if, elif e else? O if a gente usa quando só tem uma coisa a verificar. O else, daí é quando a gente tem duas, né? Se é só o if e else, igual o conteúdo até a aula passada. E você só tem duas verificações, por exemplo, se um número for até 18, faz isso, se não, faz alguma outra coisa. E o elif é quando a gente precisa de mais condições. Por exemplo, você tem ali vários estados, ou você vai fazer uma nota, né? Você quer saber se ele foi aprovado lá, dar um parabéns, alguma coisa. Então, se a nota for maior que 90, se a nota for menor que 60, quando você tem várias condições, aí você usa o elif. E quando o programa está sendo executado, quando ele acha ali o if ou o elif que tem a condição verdadeira, ele só executa o que pertence a ele. E depois ele sabe, ele vai pular todo o restante do código, porque ele achou somente a opção verdadeira que deve ser executada. Do jeito que estava lá com um monte de if, ele só tinha um if else lá no final, que era o Minas Gerais e o outro estado, e todos os outros ifs eram coisas separadas. Ele testa todos aqueles ifs até que ele chega lá no if else e também faz um daqueles dois. Então, o jeito correto, quando a gente tem várias condições a verificar, é usar o elif. Quando a gente só tem uma condição ou duas, aí a gente faz ou só o if ou o if else. Lembrando que não pode ter elif sozinho, não pode ter else sozinho. A gente sempre começa com if. Se você só tem essa condição, você pode usar um else. Se você tem várias condições, você usa o elif. E o else é como se fosse um escape, porque daí se você... nem sempre a gente consegue pensar em todas as possibilidades, em tudo que dá para verificar. Então a gente coloca um else, porque daí se não for aquelas condições ali que a gente sabe como o programa vai se comportar, ele vai executar o else. Então se não for nada daquilo, a gente também tem um comportamento esperado para o programa e evita, por exemplo, de dar muitos erros também. Beleza? Professor. O Alan perguntou ali, né? Como faria para o programa solicitar de novo para o usuário digitar um estado até ele acertar que está gravado? Então, por exemplo, digamos que, acho que a pergunta é assim, né? Se tivesse digitado Santa Catarina, ele teria que voltar, pedir para digitar o estado de novo e ficar até chegar a um daqueles. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente precisa de um laço de repetição, porque daí a gente quer ficar executando esse código até que o usuário faça alguma coisa. Então, esse é um assunto que a gente vê depois lá das condicionais. Primeiro, é importante trabalhar bastante essas condicionais aí, porque na hora que a gente entra em laço de repetição, aí mistura tudo. Aí é laço de repetição com condição. Se for uma coisa, ele vai repetir um monte de coisa, se não é outra. Aí o negócio embola. E aí começa a sair fumaça da cabeça dos alunos, né, Isla? Bom, Alan, é um laço de repetição, a gente vai estudar, é o nosso próximo conteúdo, tá? Espero que a gente já tenha voltado nas nossas aulas. Mas tem várias formas de se fazer isso, tá? Só para demonstrar bem rapidamente para você, se você quiser estudar depois laço de repetição, a gente pode fazer uma coisa mais ou menos isso aqui, ó. Enquanto true, enquanto algo for verdadeiro, ou seja, meu algoritmo ele vai ficar eternamente aqui rodando.
E para terminar, eu posso colocar o comandinho break, porque isso aqui é válido, break, porque isso aqui é válido, break, porque isso aqui é válido, e break também no Paraná, porque também é um válido. Mas eu não coloco break no else. O que o break ele fala? Ele quebra essa repetição ad eterno, né? Que nunca vai terminar, um loop infinito. Então, olha o que vai Mas acontecer não, se eu coloca, executar. vai entrar num loop infinito, ele coloca a pergunta dentro também, o input. Ah, é verdade, tá certo. Eu preciso colocar isso aqui dentro da minha repetição, porque ele vai pedir a cada vez. Espera aí, O que significa break, se fosse traduzir para o português? Break é parar, certo? E while significa o quê, se eu fosse traduzir? Enquanto. Enquanto. Então, ó, enquanto verdadeiro, ele vai ficar repetindo aquilo. Verdadeiro vai deixar de ser verdadeiro alguma vez? Não, true é true. Então ele vai ficar repetindo esse código direto. Como que você faz aí para parar? Para ele não ficar repetindo aí para sempre? Aí você coloca um break, por exemplo, quando você quer parar. Então, ele vai entrar nesse código ali no while, ele vai olhar enquanto é verdadeiro? Ele vai pedir o estado, vai fazer a verificação. Quando ele encontrar ali uma daquelas verificações do if ou do else, ele vai mostrar na tela e tem um break. Esse break vai travar aí, né? Ou seja, ele vai parar o seu código e daí vai finalizar. E daí ele não vai entrar no que a gente chama de loop infinito, que é ficar repetindo esse código infinitamente aí no computador. Pronto, Aslan. Olha lá, vou digitar. Entrou no while true porque foi verdadeiro, né? Eu falei que é verdadeiro, sempre vai ser verdadeiro. Então ele fez a minha pergunta. Qual a sigla? Vou colocar Santa Catarina. Converteu para maiúsculo e vai vir aqui para o else, outro estado. Só que o que aconteceu? Ele voltou aqui em cima, porque é repetição, então isso aqui vai ficar rodando ad eternum aqui, ó. Volta lá em cima, executa, 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 terminou. Volta lá em cima, executa, executa, é uma repetição, tá? Então ele foi lá, vou digitar agora Rio Grande do Norte. Outro estado. Digita lá de novo. Vou colocar agora Mato Grosso. Outro estado. Digita lá Paraná. Quando eu digitei Paraná, ele vai entrar aqui, não vai? Então ele vai escrever na tela Paraná e deu um break. O que o break faz? Ele quebra essa repetição, ou seja, cai fora daqui, sai desse laço de repetição. Então ele escreve Paraná, paranaense, e sai fora da resposta, né? Ou eu posso ter, por exemplo, uma outra solução, ter uma variável tipo acertou que recebe false, porque o cara não acertou. Enquanto acertou for diferente de true, ou seja, falso é diferente de verdadeiro. Então, é verdadeiro tudo isso, né? E aí eu vou falar que acertou é igual a true, ao invés de break. Olha só, agora eu estou usando uma variável para controlar, não estou mais dando break. Percebeu que agora é a variável que está controlando? Se ele entrar... O while funciona igualzinho o if, ó. Ele vai verificar a condição. Se for verdade, ele faz. 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 Se for falso, ele não faz. Se for falso, ele não faz. Exatamente. Então, o que aconteceu? Quando ele entrar aqui em mineiro, o acertou virou true. Aí ele voltou lá em cima. True é diferente de true? Não. Eles são iguais. Então, como isso aqui deu falso, ó, porque eles são iguais e não diferentes, ele cai fora do while e continua a repetição. Tá? Mas isso aqui a gente vai estudar mais para frente, só para responder a sua pergunta. Tá bom? Tipo, tem como fazer tudo o que você imaginar aqui. A gente só precisa entender o comandinho que a gente vai usar. Tá bom? Mas não precisa... No geral, na programação, o pessoal pergunta assim, professor, dá para fazer isso? Dá, sempre dá, de alguma forma. Só que daí tem questões complexas, né? Às vezes o pessoal, eu quero um sistema que faz isso, isso e isso, dá para fazer? Falo, dá. Agora, se a gente consegue fazer, já são outros 500, né, Islam? Mas tudo é possível ser feito. Só que daí depende do que você vai usar, né? Nem sempre você vai usar só isso. Tem que estudar outras coisas, técnicas diferentes, outras bibliotecas, outras ferramentas. Mas tudo é possível fazer. Beleza? Pode falar.
Tem switch case no Python também ou não? No Python, não. No Python é só essa estrutura aí. Isso, esse esquema do while aí não se preocupa não, é só para... Isso. A gente só exemplificou para ele ficar repetindo ali, né? O importante que vocês têm que entender hoje é o Leaf aí, é que dá para a gente consultar várias condições diferentes que pertencem aí ao mesmo grupo de interesse. Por exemplo, eu quero achar o estado, então eu vou testar lá várias alternativas e até que eu encontre a alternativa correta, ou até que eu chegue no else lá, já que eu não encontrei a alternativa correta, e ele faz isso. Mas aí executou uma vez e acabou o programa. Se você quer executar de novo, você roda o script de novo. Por isso que esses exemplos iniciais são mais simples, porque daí você vai rodar, acabou. Mas e mais para frente, a gente vai começar a fazer programas mais elaborados. Ó, faça isso, calcule aquilo, se não, você faz isso, se não, você volta lá para o menu, a gente vai começar a fazer uns programas com menu. Aí tudo isso a gente vai usar essas outras estruturas. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender muito bem essas condicionais aí, porque os nossos programas eles têm comportamentos diferentes conforme os dados que ele vai processando. Por exemplo, se ele tem SP, ele vai ter um comportamento. Se ele tem PR, ele tem outro comportamento. Beleza, Francisco? Então a gente vai ver isso mais para frente, tá? Não se preocupa com isso não, foi só para demonstrar ali com o Alan que ele perguntou, tá bom? Quem quiser estudar mais sobre isso, pode pegar na internet, tá? Tem na postilhinha que eu postei para vocês ali no Moodle também. Então cada um segue ali no seu ritmo, tá? A gente só vai seguindo devagar com vocês, que é o programa que a gente teve, tá? E a gente não está numa aula presencial também, então a gente vai seguindo na medida do possível, tá bom? Quem não está aqui, por exemplo, não pode ser prejudicado pela aula, se não tem acesso, né? Então a gente vai ter que fazer, de qualquer forma, uma revisão de tudo isso quando as aulas voltarem, tá? Mas quem quiser já ir adiantando é sempre bom. A gente consegue avançar com vocês a cada comandinho que vocês aprenderem a mais fora da aula, tá? O que a gente quer que vocês entendam hoje? Que vocês podem usar o if sozinho, que vocês podem usar o if e o else quando tiverem duas possibilidades, né, de duas ações diferentes de execução, ou o if, elif e o else quando a gente tem várias possibilidades, né? Se é isso, então faz uma coisa, aquilo outro faz uma coisa diferente, aquilo outro é uma outra ação, tá? Então, esses três comandinhos que a gente quer que vocês saibam, o if, o elif e o else. Lembrando que o else ele continua sem condição, hein? Ó, observem aqui na projeção. O else ele não tem condição nunca, tá? A condição vem no if e no elif. Reparem que no elif tem o if lá junto, ó, tá? Se fosse em Java, por exemplo, não é elif, é else if, né? Duas palavrinhas, né? Tá? Andrei, conteúdo, por exemplo, esse é o if que a gente viu aí, é um conteúdo novo. Mas esse conteúdo, quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai fazer uma retomada e vai rever tudo isso que a gente viu. A gente Beleza? vai tentando introduzir conteúdos novos, mas devagarzinho, tá? Para que não seja muita coisa e a gente vai fornecer exercícios para vocês praticarem. Tá? Não vai ser Tem os exercícios, tem as aulas aí no YouTube, tem os vídeos que a gente colocou, acho que lá no chat geral. Em algum lugar eu postei algumas videoaulas gratuitas, cursos de Python. Então é bom não parar e voltar só quando a gente voltar presencial. É bom já ir estudando para quando voltar a gente conseguir ter um andamento legal das aulas. Bom, pessoal, mais alguma dúvida em relação aos exercícios aqui? Ó, Islam. Oi. Ah, tá, voltou. Você parou a tela e achei que tinha travado. Não está aqui no PDF? Tá certo. É que você parou o mouse e não falou nada. Ah, tá. Estou esperando as dúvidas aí do pessoal. Quem já resolveu os exercícios e tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para fazer, pede aí pra gente, pessoal.
Até então, a gente não tinha comentado o elif, né? Então, quem resolveu alguns exercícios desse deve ter feito um monte de if. Isso. Então, aproveita agora que vocês sabem o jeito correto e já arruma aí os exercícios de vocês com o elif. Ô, Islam, faz aquele exemplo das notas aí, ó. Abre o... Volta lá na IDE. Pede aí para o usuário digitar uma nota. Peraí. Nota 1, só uma nota? É só uma nota. Tá. Informe sua nota. Isso. E daí faz assim, se a nota for... Faz só if, né? Sem o elif, só para a gente exemplificar bem. Se a nota aí for maior do que 90, coloca aí excelente. Aí faz aí um maior que 75. Muito bom. Um maior do que 60, bom. E um se não, precisa melhorar. Tira o Zé if aí, deixa só if. Só if? Isso, ó. Até então a gente teria, né, esse código que o Islam fez para rodar, que era o conteúdo que a gente tinha visto até a aula da semana passada. Nesse caso aí, a gente tem lá o if nota 90, o if nota 75, o if nota 60 e um else. Esse else aí, ele funciona para o if da linha 5 e da linha 7? Sim ou não? Não. Esse else aí, ele só funciona, ele é par de quem? Somente do último if. Então é isso mesmo. Então esse else, ele só funciona com o if da linha 9. Dá um enter aí antes da linha 9 aí, para pular uma linha, Islam. Seria assim, ó. A gente só deu um enter para espaçar. Então a gente tem 3 coisas aqui nesse código. Tem um if que só vê se a nota é maior que 90, um outro if para saber se a nota é maior que 75 e um outro if para saber se ela é maior que 60 ou se precisa melhorar. Roda o programa aí, Islam, e digita, por exemplo, 50. Digitar uma nota vermelha. Sua nota 50. Apareceu, precisa melhorar. Bom, parece que o programa está certo, né? Só que o que acontece? Ele foi lá na linha 6 e viu, 50 é maior do que 90? Não, falso, então ele não fez nada. Aí ele também fez a verificação do if da linha 10. A nota é maior do que 75? Não, ele é falso. Aí ele também fez a verificação da linha 14. A nota é maior do que 60? Não. Então daí, como ele tem um else, ele executou esse código aí. Agora, roda o mesmo programa aí e coloca a nota 95. Olha o que acontece, ó. Ele vai verificar lá o if da linha 6, deu 90, verdadeiro, coloca excelente na tela. Aí ele vê um outro if. Então o programa já sabe, o Python sabe que, como ele viu um outro if, ele sabe que é uma outra coisa ali. Ele vai verificar também. É maior que 75? É. Então ele faz esse print muito bom também. Aí ele olha um outro if ali solto. Então ele acha já que esse if é uma outra coisa, não tem nada a ver com os anteriores. E ele também faz esse if. Pode ver que saiu na tela excelente, muito bom e bom. Corrigindo isso daí, Islam, pode arrumar agora aí. O jeito certo, como todas essas condições aí pertencem... O enter, na verdade, a gente dá aí só para verificar, mas o enter não conta, né? Essa linha em branco é só para formatação visual, né? Como todas essas condições pertencem ao mesmo grupo, ou seja, você quer achar aí qual que vai ser aí a avaliação dele em relação à nota, então você precisa ter o elif. Roda esse programa aí de novo, Islam. Coloca a nota 50 também. Ó, ele foi lá na linha 6, a nota 50 é maior que 90? Falso, aí ele vai para o próximo. 50 é maior que 75? Falso, ele vai para o próximo. 50 é maior que 60? Falso. Aí, como ele tem um else, ele fala, bom, já que tudo aí para trás foi falso, eu vou executar o else. Então, ele colocou precisa melhorar. Roda de novo e coloca a nota 95. Ó, agora ele funcionou corretamente. Ó. Ele foi lá,
Pediu a nota, verificou. A nota é maior do que 90? Opa, verdadeira, a nota é 95. Então executa o print. Aí o programa vai olhar ali todos os if e os else que tem e vai pular. Ele simplesmente ignora as outras condições, porque ele já achou qual delas é a verdadeira. Ele já achou qual que é o caminho que ele tem que seguir. Então daí ele só saiu excelente. E o if do nota maior que 75, nota maior que 60 e o else, ele nem processa. Então, de certa forma, você também ganha tempo de processamento aí. Em vez dele ficar verificando todas as condições, ele achou a primeira e tchau. As outras ele nem perde tempo verificando ali se é verdadeiro ou falso. Entenderam bem a diferença aí de só usar if e usar o if? Beleza? Tá, tem alguém que estava falando no áudio, eu não lembro. Chegou a fazer pergunta? Não tinha ninguém falando no áudio, pessoal? Eu acho que eu me perdi aqui. Depois eu mudei para repetição e... Eu não reparei, aliás, não. Tinha alguém que estava falando no microfone. Pessoal, então vamos lá. Perguntas em relação às soluções dos exercícios. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Tem algum exercício que vocês não conseguiram resolver e querem ajuda? Quer que a gente resolva algum deles? Eu não consegui fazer o 27 ainda do PDF, mas não conseguiu, não teve tempo ou não tentou e não deu certo? Ó, e não vale fazer assim, cada um pergunta um. Um fala que não conseguiu 27, aí o outro não conseguiu 28, aí o outro não conseguiu 23, aí o outro não conseguiu 22. Aí não vale, né? Manda o que você fez aí pra gente ver. Tem que tentar fazer, né? Ah, não teve ideia para fazer? Beleza. Então vamos entender o exercício. A gente tem que primeiro planejar, tá? Um sistema informatizado para a disciplina de português precisa ser desenvolvido. Esse sistema deve solicitar uma palavra ao usuário e informar se a palavra informada é um verbo ou não. Caso seja um verbo, o sistema deve informar se ele está na primeira conjugação, verbos terminados em ar, segunda conjugação, verbos terminados em er ou or, e terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, a gente tem o ar, er, ir, or. Então, o verbo, por exemplo, andar, pertence à primeira conjugação. O verbo sorrir é a terceira conjugação. Então, eu acredito que a sua pergunta é: como que eu faço para conseguir saber se ele é ar, er, ir, or? É isso aí? Sua pergunta? Tá, você não vai saber. Toda palavra que terminar com ar, er, ir ou or, eles são verbos. Não existe palavra terminada em ar, er, ir, or que não seja verbo. Tá? Então é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que conseguir pegar as duas últimas letras de uma palavra. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar essa nossa resolução aqui. Eu tenho a minha palavra que vai ser sorrir, certo? Como que eu faço, então, para saber... Oi? Eu acho que não é nem muito de programação, acho que é do português. O Gabriel falou, por exemplo, mar. Ou se você colocar melhor. Aí acho que entendi. Para diferenciar esses tipos aí. Aí para não vai ter como saber agora. Para entender daí, na verdade, do português diferenciar isso daí, aí já é mais difícil na programação. Teria que ter lá um banco de palavras, né, uma lista de palavras que são verbos ou
são substantivos, adjetivos, teria que diferenciar. Não tem como, na programação, você fazer a leitura ali e entender se é ou não. Aqui o algoritmo ele só vai dizer, né? Vamos supor que o usuário vai digitar lá uma palavra e se for terminada em ar, é um verbo, or, ir. Aí ele não tem como pegar essas situações específicas aí, né? Tá, nessa palavra não. Vamos considerar que somente o verbo pode ter sido digitado, tá? Aí você vai ter que usar o processamento das strings, vai ter que estudar um pouquinho mais para conseguir entender como pegar uma substring, né? Porque, por exemplo, eu tenho a palavra sorrir, então eu preciso ter, tipo assim, o final, eu vou ter que pegar só o ir, né? Que é uma partezinha, as duas últimas letras aqui da minha palavra original, tá? Então isso aqui é uma substring dessa string aqui, tá? A gente vai ter que pesquisar um pouquinho. Não lembro agora em Python o método certo. Você quer para pegar só o ir? Mas tem que pegar ele como se fosse um vetor. Mas, né? Pegar as últimas posições, fatiar ele. A gente pode pegar o palavra... Como que era? Olha, o Matheus colocou, olha, -2, 2 pontos, 2 Isso. pontos. -2. Isso, que daí ele vai pegar de trás para de frente. trás para frente, tá certo. Mas isso no Python, né? Nas outras linguagens. Nas outras não linguagens funciona. usa outro método, tá? Mas aí o pessoal que tá olhando fala, nossa, como é que eu vou resolver esse exercício aí? Por exemplo, que a gente comentou, esse é o exercício 27. Até chegar no 27, você já viu muitas outras situações e você vai ter visto algo próximo disso, já vai ter pesquisado para resolver. Então, a galera aí não se assustem com os exercícios. Lembra que a gente falou, a gente vai começar lá no 1, é o mais facinho, vai pro 2, pro 3, pro 4, e daí lá no final da lista a gente vai colocar exercícios mais bem elaborados, que daí vai ser necessário sair, pesquisar. Nem tudo que a gente vai passar de exercício vai ter exclusivamente coisas da aula que a gente falou. A gente passa outros problemas também, porque tem gente que tem mais tempo de estudar, tem gente que não tem. E daí, à medida que vocês vão resolvendo os exercícios e estudando, vocês vão chegando nesses exercícios aí. Beleza? Vendo aqui na internet, para trabalhar tipo nas outras linguagens de programação, eles estão fatiando a string para pegar a substring. Em Python é mais fácil, vai se trabalhar dessa forma mesmo. O que ele fez? Ele veio 2 caracteres para trás e o 2 pontos, ele pegou daqui em diante. Então ele pegou o ir. Aí agora é só testar. Se o final for igual a are, então ele pertence à primeira conjugação. Elif. Se o final for igual a er, ou o que mesmo? Eu esqueci. Er ou or. Ou o final for igual a or, então ele pertence à segunda conjugação, né? Elif, se o final for igual a ir, então ele pertence à terceira conjugação. Else, ele não é uma conjugação de verbo. Né? Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Tá? Beleza? Entenderam aqui o raciocínio? Claro que aqui eu preciso terminar de programar, né? E por aí vai. Tem que terminar o exercício. Fica só a estrutura dele. Tá? Mais alguém, pessoal? Outra dúvida? O que na verdade, esse pode tirar 2 pontos aí, Isla. A gente vai só tirar, deixa -2, 2 pontos.
É isso. Isso daí é uma anotação do Python que serve aí com, por exemplo, a gente vai ver mais para frente o que são vetores lá, mas funciona também com strings. Basicamente, quando você quer fatiar lá ou pegar uma parte de uma palavra, você coloca ali, ó, Islam, você fechou aí? Não, Acho que fechou sua transmissão para mim. apareceu aqui. Tudo preto. Deixa eu ver, abri de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Então, Então, abre uma transmissão de novo ali do Vocês Islam. estão me ouvindo ou não? Agora, tá, sim, ouvindo sim, tá carregando aí. Tá carregando a tela ainda, mas não apareceu nem pra Não mim. tá conectando não. Deixa eu colocar aqui para ver se vai. Deixa eu parar de transmitir. a tela ficou toda preta. Deixa eu tentar de novo agora. Peraí. Eu coloquei, mas pode colocar. Zé. Aqui não tá abrindo não, deu algum problema aqui. Ó. Ver se vai carregar a minha aqui. A minha também não tá abrindo, não. Tá ficando 2 pontinhos azuis rodando ali? Fica carregando. O meu também não. Mas então, vamos falando, a gente escreve aqui. Pois não, deixa eu ver. Testar. Aí, agora deu certo. Tenta carregar a minha, ver se abre aí. Ah, não, foi desconectado, já não deu. Não deu? Não. Deixa eu ver no YouTube que eu acho que eu consigo. Liberou aquele link lá. O meu não tá carregando mais a tela. É alguma coisa do Discord, porque ele apareceu uma mensagem dizendo aí que não era possível. Tá, vamos ao Meet então? Mas não, deixa eu abrir o OBS aqui que eu acho que eu consigo transmitir direto lá. A gente faz um teste. Deixa eu ver aqui, configurações. O OBS já está sendo transmitido aqui. Ah, o seu tá transmitindo direto? Não, eu estou gravando na tela do computador. Que aquele esquema da transmissão liberou. Já vou até fazer um teste aqui. O meu ao vivo entrou aqui, ó. Entrou? Entrou. Tenta conectar. Então. Deixa eu ver, manda o link aí. Não, aqui no mesmo. No... Tá, aqui no Discord. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Parece que voltou, tá carregando. Aí. Voltou. Sim. Tá. Viu, Island? Então, Tira esses if aí e coloca igual palavra aí, e dá um print no final aí. Tá, Sim. aí em vez de -2, coloca lá de 0 até 2. 0, 2.2. Aí dá um print aí. Ó, você viu que saiu SO. Como que funciona isso daí, né? Quando você tem uma palavra e você usa esse sinalzinho aí, você consegue fatiar. A primeira posição, ele considera que é a posição 0, não é a posição 1. Então ele está dizendo assim, ó, eu quero que você comece lá na posição 0 e para na 2. Então o que ele faz? Ele pegou lá o S, pegou o O. Olha lá, o 0, essas são as posições. 1, 2, 3, pode colocar aí, né? 3, 4, 5. Então, ó, ele começou no 0 e parou na 2. Então você consegue, vamos dizer assim, fatiar, né? Ou pegar aí uma parte da string. Como você quer pegar lá, você não sabe o tamanho, por exemplo, essa é 5. E se você colocasse uma outra palavra aí, por exemplo, instituto, troca aí sorriu para instituto. Ó, já é uma outra palavra. Então, nem sempre a gente vai saber lá corretamente o tamanho da palavra. Então, a gente consegue pegar isso daí de trás para frente. Então, por exemplo, em vez de começar no 0, que é a posição inicial, eu quero começar lá na última posição. Então, eu coloco o -1 no lugar do 0. Só que como é de trás para frente e eu não sei o tamanho aí dessa minha palavra, eu não coloco a posição que ele vai parar. Aí roda aí, né? Aí ele vai começar na -1, né, de trás para frente, e vai até o final. Isso. Ó, pegou só o O, que é a última letra. Coloca, por exemplo, de 0
É isso. Coloca 0 aí e dá um play. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de 0, que é a posição inicial, e vai até o final da palavra. Dá um play aí para mostrar. Ó, colocou a palavra inteira. Ah, eu quero mostrar da terceira letra até o final. Como a gente não sabe o tamanho final da palavra, você deixa sem nada ali. Aí o Python já entende que é a posição final. E quando você quer de trás para frente, é só você colocar negativo. Então, o -1 ele vai pegar a última. O -2 ele vai pegar as duas últimas. O -3 ele vai pegar as três últimas. Coloca negativo agora, não. -2, por exemplo. Ó, ele vai pegar da segunda letra, né, das duas, da penúltima letra até o final. Aí ele pegou só as duas últimas, ó, T-O. Coloca -4. Aí ele vai pegar as últimas 4 letras da palavra. Ele vai começar na posição lá, né, digamos assim, -4 de trás para frente, 2 pontos e vai até o final. Aí você consegue pegar, por exemplo, as duas últimas para falar se é um verbo ou não. Se você quer as duas últimas, você coloca -2, 2 pontos e deixa vazio ali. Ele vai pegar lá da penúltima letra e vai até o fim. Então seria como se ele fatiasse essa string. Ele vai dividir ela aí, vai pegar uma parte dela e vai guardar na variável final. Beleza? Isso daí, se você colocar na internet, vai no Google lá, Python, sempre coloca Python, né? Porque daí cada linguagem de programação tem as suas particularidades. Você coloca lá Python, 2 últimas letras. Vai ter bastante coisa lá, qualquer coisa que pesquisar lá para encontrar, vai ser possível. Vou fazer uma consulta aí. Python. Vai pegar em inglês aí. Coloca últimas letras string. Faz uma consulta aí. Vou colocar exemplo aqui. Patinamento de strings. Né? Tem várias opções aí que trabalhar com string. Você consegue separar ele tá usando aqui, ó. Uma frase por palavras. Você consegue pegar partes dela, você consegue transformar para maiúsculo, consegue transformar para minúsculo, consegue pegar o tamanho da palavra para você saber ler. Então, se vocês pesquisarem um pouquinho de strings em Python, vocês vão ver tudo como faz tudo isso daí. Olha, dá alguns exemplos aí, como fatiar. Para trabalhar com as strings, a gente vai ter uma aula só para falar de strings e o que a gente pode fazer com elas, tá? Isso aqui é um dos assuntos também. Como trabalhar com substrings. São coisas que a gente vai ver mais para frente também. Tá? Mas a lista de exercícios está lá justamente para desafiar vocês, né? Para vocês avançarem um pouquinho sem a gente, para começar a ser um pouquinho independente também, né? Então, quando não consegue, chama a gente. Qual? Mostra a outra lá, a outra lista. Tá na aba do lado dessa. Essa aqui. Isso, ó. Tem o PDF e tem essa daí, ó. Tá lá no Google Drive. Aí tem a primeira parte, que é o if else, ó. São daí exercícios mais simples, ó. Vai trabalhar só com 2 condições, se não for isso, vai ser aquilo. E daí tem a segunda parte da atividade, que daí são exercícios mais bem elaborados, ó. Que daí você vai ter mais opções, ó. Por exemplo, a 22 aí, ele vai mostrar um menu para o usuário. Ele vai pedir a opção, se a opção for alguma coisa, ele faz isso, se não, ele faz aquilo. Então tem vários tipos de exercícios que podem ser resolvidos com o if, por exemplo, com if, tudo isso. Isso. Bom, e para a gente praticar mais um pouco, para quem conseguiu fazer todos esses exercícios, está disponível agora também nessa lista, foi atualizado, a atividade 3, tá? Tem uma parte sequencial, tem uma parte teórica e tem uma parte mais de uso do if, else e o elif, tá? Tem o random também, que a gente não falou ainda. Tem um exercício lá para vocês usarem ele para sortear números aleatórios, né? Tem a questão do elif aqui para ser usado com alguns casos. Então tem mais alguns exercícios para vocês brincarem ali, tá bom? Então, o que a gente pede para vocês, pessoal? A gente precisa que vocês resolvam esses exercícios. Vocês vão reparar que o próximo é sempre um pouquinho mais difícil do que o anterior. E vai ter algumas coisas que vocês ainda não viram, né?
Então aí vocês vão pesquisar um pouquinho sobre isso e se não conseguir encontrar, manda mensagem pra gente. Né? Pede atendimento, a gente vem aqui pro vídeo com vocês e a gente precisa que vocês façam, gente. Rafael? Isso. Precisa Tem que praticar. Você não faz exercício, você não pratica algoritmos toda semana, esquece, daí vai virando uma bola de neve. Vocês já viram que entrou if com o if. Aí a gente colocou exercícios mais simples aí no início. Mas, por exemplo, dentro de um if, eu posso ter uma outra estrutura com um monte de if, if, igual o Islam mostrou lá atrás, que dentro do else tinha um if com else. Aí você pode combinar tudo que foi visto um dentro do outro. Daí podem ter programas bem grandes, assim, né? Tá, pessoal, então o nosso conteúdo para hoje era isso daqui, passar o comando elif e mais a nova atividade, que é a atividade 3, para vocês praticarem também. Então, exercício para vocês praticarem tem de monte e a gente está aqui disponível para vocês, tá? A gente só precisa que agora vocês façam os exercícios e façam perguntas. Porque se ninguém faz pergunta, pra gente tá tudo certo. Né? Só que quem resolve provavelmente vai ter um problema. E esse problema é o que a gente sabe na onde atacar, né? Pode ter certeza, quem começou a desenvolver o exercício chegou num ponto que teve um problema. Isso é clássico. Se não deu problema em nenhum, é porque alguma coisa está errada. Tá? Provavelmente, né? Eu estou tentando fazer isso, né? Não sei como vai ser semana que vem, mas, por exemplo, amanhã tem meu horário de atendimento. Então, na parte da tarde, das 2 às 3h30, mais ou menos, às vezes das 2h30 às 3h30, um intervalo ali, eu estou disponível também. Quem precisar de ajuda, eu geralmente entro no Discord. Ontem eu entrei, fiquei ali. Aí é só chamar, a gente vai para uma dessa sala de atendimento e resolve o exercício. Mas tem que resolver. A ideia não é chegar no atendimento e falar, não entendi, explica tudo para mim de novo. A ideia é chegar, professor, eu tentei fazer tal exercício e não consegui. A gente vai lá, discute, conversa, né? Não é ficar dando uma aula tudo de novo no atendimento. Isso. A gente precisa que vocês cheguem no atendimento para falar, olha, professor, eu estou tentando esse exercício, olha o que eu fiz aqui. Manda o código para a gente, aí a gente consegue se acertar, tá? Agora, a gente precisa que vocês façam os exercícios. Se vocês não fizerem, aí a coisa complica para a gente, tá? A gente precisa que vocês pratiquem. Combinado?